e dessa forma veio a oportunidade de me candidatar a vereador e conseguir, com uma campanha assim, 1 centavo, né, de dinheiro público, me eleger o 2º vereador mais votado de Belo Horizonte, graças a Deus. A minha trajetória, ela começa dentro de casa, né, tenho pais, né, formação cristã, não tenho nenhum político na minha família. E por que eu cito essa minha base? Né? Por conta do senso da justiça. Né? Você tem um senso de justiça muito grande de questionar dentro da igreja, de fazer perguntas, né? O que é o contrário que geralmente as pessoas acham, né? Que na verdade a igreja é um local de não questionamentos. Pelo contrário, meu pai sempre me ensinou muito a questionar e buscar as respostas. Comecei a estudar William Lane Craig, C.S. Lewis, Olavo de Carvalho, Roger Scruton, Russell Kirk. Comecei a entender, falei, opa, peraí, existe um lado político do que está acontecendo aqui dentro da sala de aula. E comecei a perceber que a escola deixou de ser um campo, né, de produção de estudantes para virar produção de ativistas. Eu falei, opa, eu não quero ser esse cara. E assim, fomos crescendo, né, nessa área, sempre me posicionando, obviamente, contra essas pautas, né, progressistas, que seja ideologia de gênero, que seja a falta, né, da sua liberdade de expressão, né, como cristão. Me formei em Direito pela PUC, né, que de católica só tem o nome. Eu fiquei impressionado que dentro da Universidade Católica realmente há um ativismo muito grande, contrário, inclusive à própria igreja, né, não somente as questões do conservadorismo, mas contra a igreja, que esses ataques a instituições não são ataques antidemocráticos, pelo contrário. Né, quando você questiona, né, a decisão de um ministro do STF, isso não é um ataque. Não, tudo bem, é que as faixas falam em fechar o STF, fechar o Congresso, criticar, de fato, a grande questão é que isso nunca foi pauta, de nenhuma pauta, por exemplo, do Direito a Minas, de fechar o STF, né? Se conseguir, né, encontrar algo aí nesse sentido, realmente pouquíssimas, ou se não quase nulas pessoas. E ele vai ver que, poxa, deu mais 7 minutos de motos passando, apoiando o cara. Poxa, então a realidade já não é mais essa. E eu vejo que chega até a ser cômico, né? Há uma figura como Lula, as pessoas sendo contrárias ao Bolsonaro, você não precisa concordar 100% com ninguém, eu não concordo 100% com ninguém. A única pessoa que eu concordo 100% é Jesus Cristo, eu sempre falo isso, porque as pessoas tentam colocar, né, rótulos em cima das pessoas que apoiam pessoas que possuem qualidades, né? Então eu vejo que o cenário para lá é o seguinte, vai ficar muito claro, vai ser até bom. Você vai falar, olha, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Ou você está com esse corrupto, que só existe no Brasil essa façanha, ou você é um cara que você pode, né, falar ali que tem um defeito e tudo, mas que há, acredito que, qualidades melhores do que o ex-presidiário lá. Então, eu vejo que, igual você disse com relação ao conservador, né, ele também tem uma outra qualidade, que é se opor ao mal. Nós estamos em uma guerra de ideias e que essas ideias geram consequências muito graves, como por exemplo, no mundo hoje vai morrer mais pessoas de fome do que de Covid, ninguém fala nada disso, né? Suicídio, por exemplo, ninguém mais fala disso. Então, você precisa compreender que nós também, óbvio, precisamos não somente nos defender, resistir, mas também, obviamente, atacar. Nos protestos que eu vou, são pais e mães, famílias, criança, que vai lá, né, as incríveis manipuladoras tias do Zap, né, que estão ali para poder jogar ali o conteúdo, né, do Bolsonaro e em apoio ao presidente. Tudo que a mídia, né, tenta jogar em cima, e eu falo de uma mídia desonesta, de tentar colocar como se os movimentos, por exemplo, Direito a Minas, o movimento conservador, simplesmente atacassem de forma injusta, e não é. Então, pelo que eu entendo, Nicolas, você é contra essas faixas de fechar Congresso, fechar STF, a favor de intervenção militar? Você eu não sou a favor, obviamente, de fechar Congresso, não sou a favor de fechar o STF. Eu vejo que as instituições, elas possuem papéis importantíssimos. Aquilo que eu sempre fiz e faço é questionar a atuação dessas instituições. Porque, caso contrário, você pega ali pessoas que não foram colocadas ali pelo povo, como, por exemplo, os ministros do STF. Você já viu alguma manifestação de direita com queima de pneu? Ou jogando molotov em policial militar? Não, ninguém sai encapuçado. Ninguém sai encapuçado. Não, black blocs não. São manifestações. Do Boulos. São manifestações, não, são protestos. De acordo com manchetes, você vê lá que as manifestações que possuem pessoas de idade, possuem crianças, pais de família, são manifestações antidemocráticas, em apoio ao presidente. Aí tem uma bandeira lá de uma pessoa, talvez pedindo fechamento do STF, aí pessoas que não foram colocadas ali pelo povo, como por exemplo os ministros do STF, e que fazem ali um trabalho contrário às vontades da população. Mais de 80% da população é cristã. E você tem ali, qual ministro ali que defende as pautas que sejam ali da maioria da população?
Então eu vejo que os movimentos eles se preocupam com isso. Sem uma base estruturada, nós não vamos conseguir mesmo progredir enquanto direita. Aí tem uma bandeira lá de uma pessoa, talvez pedindo fechamento do STF, aí ele fala por todos. Agora, quando teve manifestação, né, dos antifas, que são os verdadeiros fascistas, em plena pandemia, né, aí eles não são chamados de genocidas, não são chamados de manifestações antidemocráticas, são chamados de protestos. Pró-democracia. Nicolas, é que eram bandeiras em série sobre o fechamento de STF e Congresso que não estavam nessas manifestações que vocês chamam dos antifas. Não, sim, mas eu digo o que chama mais... Esses movimentos de direita querem fechar o STF, querem salvar o STF desses militantes petistas infiltrados. Bom, nós temos 2 minutos para o fim do Opinião no Ar. Eu vou passar para o Nicolas e para o Douglas uma pergunta de mais uma seguidora minha, Graça8906, mandou pelo meu Instagram. Vou dar uma resumida, diz que espera ver o Nicolas presidente do Brasil.